Ele não falava para impressionar, falava para revelar histórias simples, para expor verdades eternas. Um semeador, uma moeda perdida, um filho que foi embora. Parábolas não eram contos bonitos, eram espelhos. Quem tinha fome entendia, quem tinha orgulho se escondia. Jesus falava do reino, mas confrontava o coração. Palavras suaves, verdades afiadas. E até hoje essas histórias continuam separando as pessoas que ouvem do que as pessoas que decidem viver o verdadeiro evangelho. Eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outras sementes caíram em pedregais, que logo nasceu porque não tinha terra funda. E vindo o sol, secou-se, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, que quando cresceu, sufocaram-nos. E outras sementes caíram em terra boa, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque eles olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão, pois a mente desse povo está fechada, e eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu escutaria e os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eis a explicação da parábola do semeador. A semente que não cresce, pois é tirada rapidamente, representa o que ouve a palavra, mas não entende e não aceita, é aquela da beira do caminho. A semente que caiu entre as pedras, que logo seca por falta de raiz, representa a pessoa que aceita a palavra com alegria, mas desiste diante das dificuldades. A semente que caiu entre os espinhos, mas é sufocada, representa quem ouve a palavra, mas não se frutifica, mas se deixa dominar pelas preocupações e pelo desejo por riquezas. Mas a semente que caiu em boa terra é aquela que dá muitos frutos e representa quem ouve, entende e pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma para todos, mas o resultado depende de cada pessoa que recebe e vive. A parábola do semeador representa a mesma semente, o mesmo semeador, mas corações diferentes. O caminho endurecido, pedras, empolgação sem raiz, espinhos, pecado e preocupações com as riquezas desse mundo, e a boa terra representa aquele que ouve a palavra de Deus. O problema nunca foi a palavra, sempre foi o coração. Por que o Senhor fala com eles usando parábolas? Respondeu Jesus: porque a vocês foi dado conhecer os segredos do reino dos céus. Jesus não contava histórias para entreter, ele contava histórias para revelar quem tem fome de Deus. Parábolas revelam corações. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade.
Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores o meu pai tem? Comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser mais chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandálias dos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, nunca desobedeci uma ordem sua. Mas, mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem menos um cabrito para que eu possa fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Quando o filho ainda estava longe, o pai o viu e, com muita pena dele, correu, abraçou e beijou. É assim o nosso pai. O filho saiu de casa, caiu no pecado, perdeu tudo, mas nunca deixou de ser filho. Jesus mostra um pai que corre para perdoar, abraça antes do discurso, restaura antes de julgar. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para a pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo desse homem assaltado?
Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei, e disse Jesus: pois vá e faça a mesma coisa. Um samaritano sentiu muita pena. Religião passou longe. Conhecimento passou longe. O amor verdadeiro parou. Jesus ensina a amar quem dói, ajudar quem não merece, servir sem esperar retorno. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é poder político, não é status, não é aparência. É transformação interior. Felizes as pessoas, quem sabe que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. No reino, quem perde ganha, quem perdoa vence, quem serve lidera, quem se humilha é exaltado. O reino vira tudo de cabeça para baixo. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era o mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante e parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. O reino não é teoria, é prática diária. Amar quando dói, perdoar quando machuca, servir quando ninguém vê. Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses e tome diariamente a sua cruz e venha comigo. Jesus não chama fãs. Jesus não chama discípulos. Ou você vive o reino, ou só fala dele. Hoje Jesus ainda ensina. Hoje o reino ainda chama. Hoje a semente ainda está sendo lançada. Que tipo de terra é o seu coração? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! O reino de Deus não começa no céu. Ele começa quando Jesus reina no seu coração. Volte para Jesus, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu coração, no seu lar, no seu reino. E esse especial de Natal continua aqui. Te espero no próximo episódio.